Eu quero partilhar com vocês o texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 6 a 18. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem, ou ligue aí seu smartphone no texto bíblico e acompanhe comigo esta exposição. É do conhecimento de todos que Paulo escreve esta carta da sua segunda prisão em Roma, preso na masmorra mamertina, já condenado à morte, no corredor da morte, aguardando a sua execução. E ele escreve para Timóteo, que estava em Éfeso, seu amado filho, e ele diz assim: Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Na minha primeira defesa, aliás, ele diz no verso 14, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todos vocês sabem que o apóstolo Paulo ficou preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão nos idos de 61, 62. A segunda prisão nos idos de 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás, orquestrando contra ele, eram seus irmãos, eram judeus. Na segunda prisão, quem estava por trás, maquinando contra ele, era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, ele tinha determinadas regalias, estava numa casa alugada, uma espécie de prisão domiciliar, diríamos hoje. Na segunda prisão, ele estava na masmorra mamertina, um lugar sujo, escuro, úmido, fétido, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, ele foi preso como um apóstolo, como um pregador do evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso como um bandido, acusado de ser um malfeitor, um criminoso. Na primeira prisão, ele orou para sair e pediu oração para sair, e de fato saiu. Mas na segunda prisão, ele não pediu oração para sair, nem orou para sair. Porque já escreve esta carta com alguém sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Talvez você pergunte o que aconteceu a Paulo para ele ser preso pela segunda vez em Roma. E é notório que todos vocês têm ciência disso, que no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece no Império. A maior cidade, a mais rica cidade, a mais populosa cidade do mundo, a chamada Cidade Eterna, a capital do Império, a cidade de Roma, foi incendiada. Um incêndio
arrasador, porque foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Das 14 regiões de Roma, 10 foram destruídas. As 4 regiões poupadas, em grande parte das chamas assassinas, eram densamente povoadas por judeus e cristãos. Isso dá a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Ele, o imperador, assistia esse espetáculo horrendo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tanjando a sua lira. É sabido que a essas alturas, Paulo era o grande líder do cristianismo no Ocidente. Ele começa a ser procurado, ele começa a ser caçado, até que botam a mão nele. Talvez em Troade, na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar seus livros, seus pergaminhos, sua capa. E ele é jogado então nessa masmorra escura e úmida. Talvez você pergunte ainda, mas o que esses acontecimentos tão trágicos provocaram na alma desse velho apóstolo? Desse homem que já tinha plantado igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Deste homem que, sendo o maior evangelista, teólogo, missionário, plantador de igrejas da história do cristianismo, estava encerrando a sua carreira pobre, doente, velho, cheio de cicatrizes, jogado numa masmorra. Como é que ele está reagindo a tudo isso? Como é que está a alma dele em tudo isso? E eu convido vocês para examinarem comigo brevemente o contexto, para entrarmos na exposição da passagem. Primeiramente no capítulo 2, verso 9, ele diz para Timóteo: Timóteo, pelo evangelho eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Pensem comigo, meus irmãos, nos fake news da época, circulando pelas ruas de Roma, ou pelos rincões do império. Está sabendo da última? Qual? Aquele famoso pregador, aquele apóstolo, está preso, é um bandido, é um criminoso, é um malfeitor, estava por trás do incêndio de Roma. Isso é como subir no alto de uma montanha, soltar um saco de penas, não se recolhe todas mais. Estão desconstruindo o seu nome, maculando a sua honra, conspurcando o seu testemunho, enlameando a sua vida. Mas tem mais. Olha comigo o capítulo 1, versículo 15. Ele diz: Timóteo, estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Quem são esses da Ásia? Seus filhos na fé. Os membros das igrejas que ele plantou direta ou indiretamente: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Gente que conhecia o seu caráter, mas gente que, em face da situação que ele estava vivendo, se acovarda. Não tem coragem de se apresentar para dizer: este homem não é um bandido, este homem não é um malfeitor, este homem não é um criminoso. Todos, não alguns, não a maioria, todos o abandonaram covardemente. Imagine como isso deve ter machucado o coração desse velho apóstolo. Mas tem mais. Olha comigo o capítulo 1, versículo 8. Ele escreve para Timóteo e diz: Timóteo, meu filho, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Talvez nada machucou mais Paulo emocionalmente do que isso aqui. Quem era Timóteo? O seu mais próximo colaborador, o seu filho amado. Até Timóteo está com vergonha de Paulo. Até Timóteo está constrangido de se apresentar para dizer: esse homem eu conheço, esse homem é um benfeitor, esse homem não é um bandido. Timóteo se acovarda. Mas tem mais. Olha comigo o capítulo 4, verso 16. Vocês sabem que até hoje, nas maiores e melhores universidades de direito do mundo, ainda se estuda o direito romano.
Mesmo Paulo estando sob o peso de uma acusação tão grave, de ser o líder dos incendiários de Roma e preso como um malfeitor, um bandido, ele teve direito de defesa. Marcaram uma primeira audiência, marcaram uma primeira defesa para ele apresentar suas testemunhas. E quando Paulo vai para essa audiência, ele vai na expectativa de que haverá muita gente lá para dizer que ele não é um bandido, que ele não é um malfeitor. O que acontece? Olha comigo o verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. É como se ele fosse julgado à revelia. Ele não tinha ninguém que aparecesse lá para dizer: esse homem não é um malfeitor, esse homem não é um criminoso, esse homem não é um bandido. Ele colhe o fruto amargo da ingratidão. Resultado? Ele sai dessa primeira defesa, ele sai dessa audiência como alguém sentenciado à pena de morte. É o que ele escreve no capítulo 4, verso 6. Já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Talvez você ainda pergunte: mas o que um homem desse, nessas circunstâncias, tem a dizer para você e para mim, na abertura da 23ª edição de Consciência Cristã, em Campina Grande, transmitido para o Brasil e para o mundo? O que um homem nessa circunstância tem a dizer para você e para mim? Para encorajar o nosso coração, para nos dar esperança. Num ano marcado por uma pandemia, onde a agenda do mundo parou, onde um vírus mexeu com a agenda das nações, trazendo um colapso do sistema de saúde pública e um colapso da vida financeira. Que palavras eu tenho aqui para trazer ânimo ao seu coração nesta noite? E Paulo nos ensina alguns princípios que eu gostaria de repartir com vocês. O primeiro princípio está aí no versículo 9. Ele diz para Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. E o princípio é esse: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. A crise chega, irmãos, e chega para todos, para ricos, para pobres, para governantes, para governados, para doutores, para analfabetos, para crentes e para descrentes. E eu preciso lhe dizer que quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Todos nós precisamos de um amigo do peito, com quem nós temos coragem de abrir o coração e pedir ajuda, repartindo as nossas dores, dividindo as nossas cargas. Talvez uma das maiores tragédias da realidade evangélica brasileira foi a quantidade de pastores, ou é a quantidade de pastores que têm cometido suicídio nos últimos anos. E a pergunta que você faz é essa: por que, meu Deus, que esse colega não encontrou sequer um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda? Nenhum de nós é autossuficiente. Todos nós precisamos de ajuda quando a crise nos encurrala. Para quem você tem coragem de ligar, escrever e dizer: corre para cá, venha ter comigo depressa, eu preciso de um ombro amigo, eu preciso de alguém do meu lado, eu preciso de alguém para quem eu possa abrir o meu coração. Mas há um segundo princípio. Confira comigo, por favor, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é esse: quando as pessoas decepcionarem você, não faça registros de mágoas. Irmãos, isso é um fato, isso não é uma mera possibilidade. As pessoas vão nos decepcionar, e nós vamos decepcionar as pessoas. A questão básica não é o que as pessoas vão fazer com você, é como você vai reagir a isto.
Se você guardar mágoa, se você nutrir amargura no coração, se você ficar remoendo essas reminiscências amargas, eu vou lhe garantir uma coisa: você vai perder a alegria, você vai perder o sono, você vai perder o apetite, você vai perder a saúde, você vai perder o foco. Se as pessoas estão decepcionando você ou machucando você, bote o pé na estrada e continue caminhando. Uma das obras que mais abençoaram o meu coração foi o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl é o pai da logoterapia, um judeu que sobreviveu ao campo de concentração na Polônia. E ele disse algo que me marcou muito quando afirmou o seguinte: a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer as suas escolhas. As pessoas podem tirar sua liberdade, as pessoas podem tirar seus bens, as pessoas podem tirar sua família, as pessoas podem tirar sua vida, mas elas não podem tirar de você o direito que você tem de fazer as suas escolhas. Ela fala mal de você, você fala bem dela. Ela persegue você, você abençoa ela. Ela puxa o seu tapete e você ajuda a continuar caminhando para frente. Paulo não parou o seu ministério e nem ficou num poço de amargura pelo fato de ter sido decepcionado por Demas. Terceiro princípio. Confira comigo o versículo 11. Ele diz assim, no versículo 11: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio aqui é este: se você se lembrar que algum dia na sua vida você foi duro com alguém, ou machucou alguém, tenha a humildade de reconhecer o erro e de pedir perdão. Para eu entender o versículo 11, eu preciso entender mais dois versículos. Eu preciso entender Atos 13:13. Esse Marcos aqui é o João Marcos, primo de Barnabé, auxiliar dos dois missionários Barnabé e Saulo quando saíram de Antioquia. Está escrito em Atos 13:13 que esse Marcos, em Antioquia, perto da Panfilha, abandona os dois missionários e volta para a casa da mãe em Jerusalém. Não está claro por que razão ele deixou os dois missionários. Talvez porque ele era jovem demais e pensou que missões fosse turismo. Talvez porque quando saíram de Antioquia da Síria, o líder da caravana era o seu primo Barnabé, e em Pafos a liderança passa para o comando de Paulo. Mas muito provavelmente porque Gálatas 4 retrata-nos que Paulo prega o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Talvez a enfermidade física que ele descreve em 2 Coríntios 12:7, o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. A pergunta é: que enfermidade física era essa? Os historiadores dizem que essa região de perto da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária naquela época. Muito provavelmente Paulo contraiu uma malária aqui, porque não consta que ele saiu de Antioquia da Síria doente, mas consta que ele chega na Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, doente. E muito provavelmente esse jovem João Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito moço para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Mas o segundo texto que você tem que entender para compreender esse versículo 11 é Atos 15:36-41. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo se aproxima de Barnabé, convida-o para a segunda viagem missionária, para que eles fossem visitar aqueles irmãos pela região da Galácia. E Barnabé disse: sim, vamos. Só um detalhe: eu quero levar meu primo João Marcos. E Paulo respondeu: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. E diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa desse João Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. É claro que o texto está construído em palavras breves e em tom polido, mas obviamente não foi isso que aconteceu.
Eu vou tentar parafrasear então o que houve. Acho que foi mais ou menos assim. O Barnabé, eu estou muito feliz com o resultado do Concílio de Jerusalém. Agora a linha doutrinária da igreja está corrigida e nós agora temos campo aberto para voltar para fazer obra missionária. Vamos embora, Barnabé. Vamos, Paulo. Só um detalhe. Você está lembrado do meu primo? É claro que estou, né, Barnabé? Sabia que ele está querendo ir com a gente? Aliás, eu estou com vontade de levá-lo mesmo. O Paulo fechou a cara e disse: ô Barnabé, comigo esse rapaz não vai não. Não, Paulo, mas ele amadureceu. Comigo ele não vai, Barnabé. Mas Paulo, você está sendo radical. Comigo ele não vai, Barnabé. Mas Paulo, vão dar uma chance para ele. Comigo ele não vai, Barnabé. Agora pense comigo se não tivesse um Barnabé na vida de um Marcos. Você já se sentiu descartado alguma vez? Persona não grata alguma vez? Você já se sentiu desprezado e rejeitado alguma vez? As pessoas não acreditarem em você, no seu potencial, nos seus dons, no seu chamado, na sua vocação? Louvado seja Deus, o Barnabé pegou esse Marcos, levou para Chipre, investiu nele. Mais tarde, Pedro discipulou esse Marcos e ele foi o primeiro escritor evangelista da Bíblia. Ele que escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. Agora Paulo está na masmorra mamertina. Quem sabe fazendo uma análise do seu passado, rebuscando a sua memória, lembrou-se do Marcos e escreveu para Timóteo: ô Timóteo, quando você vier, filho, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. O que Paulo está nos ensinando aqui é que você não perde a sua autoridade espiritual por reconhecer um erro e pedir perdão. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós precisamos construir pontes de reconciliação onde um dia nós cavamos abismos de mágoas. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós não podemos avançar na vida deixando pessoas feridas na nossa estrada. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós não estaremos preparados para morrer enquanto houver pendências de relacionamentos quebrados na nossa vida. Mas há um quarto princípio que ele nos ensina. Confira comigo, por gentileza, versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Vem com os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio aqui é este: por mais triste que seja a trajetória da sua vida e por mais injustiças que você esteja sofrendo hoje, nunca perca o entusiasmo de estudar a palavra de Deus. Os pergaminhos eram as cópias que ele tinha das Escrituras. Ele está preso, ele está velho, ele está doente, está cheio de cicatrizes. Ele está acusado de um crime que ele não praticou. Ele está abandonado pelos seus amigos e pelos seus irmãos. Ele está sentenciado à pena de morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Ele está numa masmorra mal cheirosa e escura, mas apesar disso ele escreve para Timóteo, para dizer: ô meu filho, quando você vier, traz os meus livros aí, mas não esqueça dos meus pergaminhos. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto eu tiver um fiapo de vida, enquanto eu tiver fôlego nos meus pulmões, eu quero estudar mais a palavra de Deus. Paulo sabe que vai morrer e quer estudar mais. Tem muita gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Irmãos amados, eu sou muito feliz e sou muito grato a Deus por viver nessa geração. Eu não sei se você entende isso, ou compreende assim, mas eu acho que nós vivemos na geração mais privilegiada da história da humanidade. Quando eu fiz seminário, nos idos de 78 a 81 em Campinas, nem o nosso livro oficial de teologia sistemática tínhamos em português. Eu era um seminarista pobre. Tudo que se publicava no Brasil eu sabia e conseguia comprar. Hoje nenhum leitor consegue manter-se atualizado com todas as obras que estão saindo. As melhores obras da teologia, da história da igreja, nós já as temos no nosso vernáculo. Você vai a uma boa livraria, hoje você tem Bíblia de estudo para criança, para adolescente, para jovem, para solteiro, para casado, para descasado, para divorciado, para empresário, para empregado, para aposentado, do jeito que você quiser.
Mas nós estamos vivendo uma geração analfabeta da Bíblia. Você chega numa igreja e diz: meus irmãos, vamos abrir no profeta Abacuque. O cara começa a procurar Abacuque lá em Gênesis. Ele nem sabe que tem Abacuque na Bíblia dele. Meus amados irmãos, nós precisamos redescobrir a beleza, a riqueza, a importância da Escritura e amar a palavra de Deus. Quinto princípio. Olha comigo o versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O princípio aqui é este: quando alguém deliberadamente fizer o mal contra você, não dê o troco, não revide, perdoe e entregue esta causa para Deus. Deixa eu perguntar honestamente a você: o que você faz quando as pessoas deliberadamente falam mal de você? Porque eu não creio que você seja tão santo, tão santo, tão santo a ponto de ninguém falar mal de você. Qual a sua atitude? Você dá o troco? Você paga na mesma moeda? Bom, crente não faz essas coisas, né, irmãos? Talvez você diga assim: fulano, eu não vou fazer não. Mas o seu dia vai chegar. E quando o seu dia chegar, a minha vitória vai ter sabor de mel. Irmãos, esse não é o nosso papel. Nosso papel é perdoar e entregar essa causa para Deus. Eu não sei fazer isso. E eu vou dizer a você que perdão não é uma opção, é uma ordem de Deus, é um imperativo. Ninguém tem saúde emocional sem exercitar perdão. Ninguém tem um casamento saudável sem exercitar perdão. Ninguém tem uma família funcional e saudável sem exercer perdão. Ninguém tem uma igreja saudável sem exercer perdão. Nenhum homem público pode ter uma vida saudável sem exercer perdão. Agora, perdoar não é fácil, não. Ninguém perdoa porque tem uma boa formação, porque tem um temperamento ameno, porque tem uma personalidade adestrada. Não, não. Perdão é obra da graça de Deus. Talvez a dor mais aguda que eu já senti em toda a minha vida foi no dia 2 de agosto de 1982, o ano que eu fui ordenado ao Sagrado Ministério. Meu irmão, que fizera 27 anos no dia anterior, no dia 1º de agosto, foi assassinado pelo seu primo, com 11 golpes de faca, todos mortais. Quando eu recebi o telefonema, eu estava a 1.500 quilômetros de distância. É como se eu tivesse tomado um soco no meu estômago. Eu perdi a voz. Quando Deus me devolveu as forças e a voz, me lembro que a primeira palavra que eu proferi foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou a minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes dizer que o perdão é maior que o ódio. Perdão cura, perdão liberta, perdão restaura. Perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. A Bíblia nos manda perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Eu e você temos uma dívida impagável com Deus. E Deus nos perdoou completamente. E agora Ele requer que você e eu perdoemos como Ele em Cristo nos perdoou. Mas notem comigo, sexto princípio. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. O princípio aqui é este:
Ainda que você sofra os maiores golpes na vida, que você esteja no vale mais profundo, surrado pela dor mais atroz, ainda que você seja abandonado pelos amigos mais próximos e até pela sua família, ainda que você se sinta só, absolutamente só, entenda uma coisa: Deus nunca vai desamparar você. Os homens podem nos abandonar, a família pode nos abandonar, os amigos podem nos deixar na mão, mas Deus nunca vai desamparar você. Essa é uma verdade consoladora. Os amigos podem ir com você até o portal da morte, mas não conseguem mais caminhar dali para frente. A família pode assistir você até na hora da sua despedida final. O seu dinheiro pode lhe dar um conforto até o último respiro da vida, mas dali para frente nada e nem ninguém mais pode acompanhar você. Mas Deus segurará você com a sua mão direita, guiará você com seu conselho eterno e depois receberá você na glória. Ele nunca vai deixar você. Sétimo e penúltimo princípio. Veja comigo o versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. E o princípio aqui é este: há coisas na vida que ou você faz hoje, ou nunca mais você vai ter oportunidade de fazê-lo. Eu gosto do verso 21, porque ele, sendo um pós-scriptum, porque ele encerra o assunto no verso 18, com um amém sonoro, é uma explicação do que ele disse no verso de número 9, quando ele diz: procura vir ter comigo depressa. O que é depressa? É vago. Eu não sei o que é depressa. Pode ser um minuto, pode ser uma hora, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, eu não sei. Então, para que Timóteo não tivesse dúvida do que ele estava dizendo, ele disse: meu filho, quando eu quis dizer para você venha depressa, eu quis dizer venha antes do inverno. Por que isso? Porque no inverno, os 3 meses de inverno, não se navegava com segurança. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: meu filho, se você quer vir estar comigo, vem agora. Porque se você esperar os 3 meses do inverno passar, não adianta vir, já terei sido executado. Será tarde demais. Isso é um princípio, meus irmãos. Há coisas na vida que não podem esperar. Ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter chance de fazê-lo. Vocês se lembram quando aquelas mulheres da Galileia, que subiram com Jesus para Jerusalém, aliás, bancaram financeiramente o ministério de Jesus nas suas viagens itinerantes pelas cidades da Galileia, no domingo de manhã, elas foram ao túmulo de Jesus levando aromas. Mas quando chegaram, o túmulo estava aberto, entraram, o túmulo estava vazio. E um anjo se aproxima delas e pergunta: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para elas? Ele não precisa mais dessa unção não. É tarde demais. Aliás, a única pessoa que teve essa compreensão e aproveitou essa oportunidade foi Maria, irmã de Marta e Lázaro, que antecipou ungir Jesus para a sepultura. Há coisas na vida que você não pode deixar para depois. É aquele telefonema, é aquela conversa, é aquela visita, é aquele confronto, é aquela oferta que você precisa enfiar a mão no bolso e socorrer a pessoa que está precisando de ajuda. É aquele parente seu que você às vezes sabe que está doente e não vai lá ver. Quando eu cheguei no aeroporto de João Pessoa hoje, entramos no carro, abri meu telefone e uma notícia que mexeu com o meu coração, por demais. Um dos amigos mais íntimos que tenho na vida partiu para o Senhor na tarde de hoje, reverendo Jonas Zuski.
Esse homem tem um ministério único no Brasil. Eu não conheço ninguém no Brasil que tinha o ministério que ele tinha. Ele fazia mais de 200 funerais por ano. Ele tinha um ministério de consolo. Era aquele tipo de pastor que se uma ovelha dele ficasse no hospital 30 dias ele ia visitar. A igreja cresceu em grande parte pelo ministério de consolo que ele exercia na cidade. Mas uma das bênçãos que consolou meu coração é que uns 15 dias eu estava com o pastor Jeremias Pereira gravando o programa Sala de Prosa em Campinas, quando fiquei sabendo que ele passaria por uma cirurgia naquele dia. E nós largamos as gravações em Campinas e corremos para lá, para Limeira. Quando nós chegamos na portaria do hospital, disseram assim para nós: não dá mais para visitar, ele já foi para a sala cirúrgica. Falei: então queremos orar com a esposa dele. Daqui a pouco a esposa desce: não, o médico atrasou, ele ainda está no quarto, vocês podem subir para orar com ele. Foi a última vez que eu o vi, que eu o abracei, que eu orei por ele. Na nossa cultura tem coisas estranhas. Por exemplo, às vezes você sabe que um parente seu está doente, às vezes está na mesma cidade, num bairro, ou numa cidade vizinha, e você não vai lá visitar. Aí o telefone toca 3 horas da madrugada, está chovendo, há cântaros, fulano morreu, aí você sai desesperado. Não precisa agora tão desespero, não, hein? Você tinha que ter ido lá antes, dar um abraço nele, orar por ele, trazer uma palavra de conforto para ele. Tem coisas que não pode esperar. Você quer ver uma coisa estranha? Na cultura brasileira, irmãos, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como os defuntos. Nunca vi. É uma rasgação de seda em cima do caixão. A pergunta é se aquela pessoa em vida escutou alguns daqueles elogios. Depois que a pessoa morre, não adianta elogiar, tem que elogiar enquanto está viva, enquanto ela se alegra com você. Você já percebeu que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Não faz sentido isso. Eu fui num funeral em Vitória certa feita e contei 86 coroas de flores, contrataram um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando e disse: meu Deus, para que tanta flor para o fulano? Ele não consegue cheirar um botão de rosa, mas para que tanta flor para ele? Eu conheço mulheres, esposas, que nunca receberam um buquê de flor do marido. No dia que ela morre, manda fazer uma coroa. A coitada que nunca recebeu um botão de rosas, recebe uma coroa na morte. Não faz mais sentido. Você tem que mandar flores para alguém, manda em vida. Você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Você tem que socorrer alguém, socorra enquanto é tempo. Se você tem que vir, venha antes do inverno. Mas o último princípio, eu encerro aqui, está no versículo 18, a parte B do verso. Paulo diz: a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. E o princípio é este: a melhor maneira de você encerrar uma carreira é dando toda a glória a Jesus. Uma das coisas que mais me impressiona em Paulo, meus irmãos, ao ler o livro de Atos e estudar as suas epístolas, é perceber que se tinha um homem que podia vangloriar-se ou gloriar-se em si, esse era Paulo. Foi um gigante. Não tem explicação para o êxito do ministério dele. Aquilo não era fruto de inteligência, ou de estratégia, ou de tecnologia, de comunicação, seja o que for. É impossível você imaginar que um homem chega numa cidade como Éfeso, de mais de 300 mil habitantes, e em 3 anos, sem os meios que nós temos de comunicação, impactar a sua cidade, mudar essa estrutura da cidade e plantar essa igreja em todas as regiões da província da Ásia Menor. Mas quando você vê Paulo relatando as coisas, ele nunca chamou atenção para si. É Deus quem faz. A glória é de Deus. Não queira receber a glória que só pertence a Deus. E eu fico imaginando
O que é um homem já velho, naquelas circunstâncias, aguardando o dia da execução? Há alguns anos, um brasileiro foi sentenciado à pena de morte num país asiático, que foi pego com drogas, uma prancha de surf. A diplomacia brasileira tentou de todas as formas reverter aquele veredito, não conseguiu. E nós, brasileiros, constrangidos, ao ver um concidadão no corredor da morte. Eu fico imaginando o dia que Paulo foi chamado pelo nome, não para receber sua liberdade, mas ser levado para a execução. Talvez enquanto está sendo levado, pôde recordar o que escreveu para Timóteo, fazendo uma avaliação do seu passado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando a gente é moço, a gente briga até com a sombra. Entra em combate que não tem nenhum resultado positivo. Mas chega um momento que você não quer combater qualquer combate mais. Se o combate é bom, combata-o. Se não é, deixa-o para lá. Tem muita gente deixando a carreira no meio do caminho. Quando Paulo estava indo para Jerusalém, ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, quanto que eu complete a minha carreira. Agora não é mais alvo de vida, agora é testemunho de vida. Eu completei a carreira. Num mundo de tanta perseguição e de tantas ideias novas surgindo no mercado da fé, Paulo diz: eu não negociei minha consciência, eu não prostituí meu ministério, eu guardei a fé. Ele chega para Timóteo e diz: Timóteo, eu quero dizer para você que na minha avaliação que eu faço do presente, eu já estou sendo oferecido. Roma vai me matar. Mas não é Roma que vai me matar, não, sou eu que vou me entregar. E não vou me entregar para Roma também não, porque eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou embaixador em cadeia, sou prisioneiro de Cristo, então vou me oferecer para Deus. E também não vou morrer não, eu vou partir. Eu estou indo para a casa do Pai. E ele faz uma avaliação do seu futuro no verso 8. Diz: olha, Timóteo, Nero me considerou culpado, me sentenciou à morte. Mas isso não me importa não, Timóteo. Sabe por quê, Timóteo? Que o que importa de fato é que o reto juiz, diante de quem eu vou comparecer, e todos terão que comparecer, já me justificou. Eu não tenho mais nenhuma condenação sobre a minha vida, então eu estou indo receber a coroa da justiça. E talvez, antes de botar a cabeça no cepo, e a espada de Roma tosar-lhe a cabeça, ele se lembrou do que escreveu para Timóteo, fechando as cortinas da vida, antes de dizer o amém final da sua história. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Esta é a única maneira legítima, sublime, gloriosa de encerrar a carreira e de fechar as cortinas da vida, é dando a Jesus toda a glória que Ele merece, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Que Deus nos ajude, irmãos, nesse tempo difícil, de tantos dramas, de tantas dores, de tantas lágrimas, de tanto luto, é entendermos que se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar
Há um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. La 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 la.